Gênesis capítulo 4, leitura a partir do verso 17, assim nos diz a palavra de Deus. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Esse é o texto, meus irmãos, que nós vamos meditar nesta noite com a graça do Senhor nosso Deus. Eu posso afirmar a todos vocês que nós estamos diante de uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Esse texto de Gênesis 4, a história de Caim, juntando também com a história de Lameque. E se nós não tivermos uma atenção voltada para esse texto, e também uma interpretação coerente de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, o nosso entendimento será totalmente contrário e poderemos também entender de forma contrária o que Deus requer dos seus adoradores, assim também como dos seus filhos. Portanto, é necessário toda atenção para essa história, esse relato, esse fato que realmente aconteceu. Mas Deus, como o Criador dos céus e da terra, o Deus que nos formou à sua imagem e semelhança, Ele tem tudo nas suas mãos. A história de Lameque, no seu início e no seu final, ela vai lançar uma luz sobre a possibilidade de dúvida da ação redentiva de Deus na vida do seu povo. Lameque, ele é o 7º representante da geração de Adão e procedente da linhagem de Caim, como você pôde observar aí no texto. E para entendermos a história deste homem, precisamos voltar ao início da história de Adão e Eva e relembrarmos então o nascimento dos seus 2 filhos, Caim e Abel, para assim então chegarmos ao texto de hoje, para que possamos entender a vingança que Lameque pretende realizar, ou então entendermos o propósito desta frase que ele lança como um desafio para o próprio Deus. O que encontramos no livro de Gênesis até o presente momento é uma batalha travada. A partir do capítulo 3, verso 15, do qual nós encontramos ali, chamado o Proto-Evangelho,
ou o anúncio do Evangelho, quando Deus promete então de que a serpente iria conseguir ferir assim então o calcanhar do seu filho, mas este então iria esmagar a sua cabeça. Portanto, nós temos aí duas sementes: a semente da mulher e temos também a semente do inimigo, ou a semente da serpente ou do diabo. E desde o início, o plano do diabo foi destruir, acabar, aniquilar a semente da mulher. Ou seja, conseguindo destruir a semente da mulher, ele colocaria um ponto final na história da redenção, bem como também no plano de Deus para o seu povo. Portanto, Eva, quando dar à luz a uma criança, em Gênesis capítulo 4, verso 1, é interessante observar a frase que ela apresenta ao Senhor, assim também como seu esposo Adão, diz o seguinte: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Olhando para esta frase, a princípio, dá a entender que ela está exaltando ao Senhor realmente, porque ela conseguiu ser mãe de um menino, do qual então chamaria de Caim. Mas é interessante nós observarmos que ela não diz, eu adquiri um bebê, eu adquiri uma criança, mas ela diz, eu adquiri um varão. A ideia é que, sendo Caim o primogênito de Adão e Eva, para Eva, Caim seria a semente da mulher, ou seja, seria aquele através de quem o próprio Cristo iria então realizar a sua obra, ou o próprio Deus também daria início à história da salvação. Por isso, Eva o tem como o filho mais importante e o diz então, eu adquiri com um varão com o auxílio do Senhor. Mas a história nos mostra que devido a uma rejeição de oferta entre o que Caim e Abel ofereceram a Deus, Caim então se levanta contra o seu irmão, convidando-o, assim então, para ir ao campo. Essa expressão, ir ao campo, significa que ele já tinha a intenção no coração de se lançar contra o seu irmão, matando-o, porque no campo Abel não teria condições de esboçar nenhuma reação, e por mais que gritasse, ninguém iria ouvir. Então Caim já tinha tudo planejado, tudo porque Deus rejeitou a sua oferta. Com esse ocorrido, então, Caim demonstra que ele não é, em hipótese alguma, a semente da mulher. Aquela semente da qual Deus, então, iria realizar a sua obra. E com a morte de Abel, que era a semente da mulher, tudo então indicava que o projeto de Deus estava então fadado ao fracasso. Ou seja, Abel morre, aliás, o nome Abel significa sopro. E é interessante que a vida dele foi realmente como um sopro, porque ele viveu pouco e morreu então pelas mãos do próprio irmão. Ele morre e com a morte de Abel dá a entender que o plano de Deus foi jogado por terra, porque morre então a semente da mulher. Através de Abel é que Deus iria conduzir a sua história, através então de Abel é que chegaria, que viria o Senhor Jesus Cristo, mas Abel morrendo a um ponto final na história. É como você pegasse, você cortasse a história e ela parasse ali mesmo e não tivesse mais condições de prosseguir. E a pergunta que nós, na certa, deveríamos fazer seria: o que vai então acontecer a partir de agora, uma vez que a semente da mulher morre? Como que a história ela vai continuar? Mas, como veremos nesta batalha entre a semente da serpente
e a semente da mulher, Deus, ele torna possível a existência contínua da semente da mulher até Cristo alcançar a vitória final. Portanto, meus irmãos, o objetivo de tudo isto, ou seja, da semente da mulher combatendo, lutando contra a semente da serpente, Deus procura, então, quer mostrar à sua igreja a certeza de que Ele é fiel para preservar na história humana o seu povo até Cristo alcançar a vitória final. Com isto, Caim, ele vai viver então a sua vida, não vai ser mais agora objeto da graça de Deus, ele vai ser banido da presença de Deus, para bem longe de Deus, e mesmo assim, Deus ainda vai usar de misericórdia para com ele, lançando-lhe assim então uma marca para que ninguém o tocasse. Nós não sabemos que tipo de marca foi essa, e qualquer tipo de especulação não vai levar a lugar nenhum. O certo é que Deus resolveu poupá-lo, resolveu protegê-lo durante toda a sua caminhada. Isso nos chama a atenção de que a graça geral do Senhor, nosso Deus, ela alcança a todos nós. Quando Deus manda o sol e a chuva, Ele manda não só para os seus filhos e filhas, mas para todo o povo, de uma forma geral. Assim, então, Deus resolve, então, deixar Caim com vida, mas Caim, ele é banido da presença de Deus. Portanto, quando chegamos, então, a partir do texto que lemos aí, do verso 17, nós encontramos a geração de Lameque. E quando você começa então a ver esta geração de Lameque, esta geração ela vai desafiar o Criador dos céus e da terra, que vai introduzir a vingança na terra, contrariando assim então a palavra divina. Portanto, meus irmãos e amigos, é sobre este homem que eu quero falar nesta noite, razão pela qual eu intitulei a mensagem de A Futilidade da Vingança de Lameque. Isso porque esse anseio de Lameque por vingança tem passado gerações e mais gerações. E infelizmente tem alcançado muitas vidas, povos, nações, que tentam às vezes se vingar com as próprias mãos, tentar fazer alguma coisa ou retribuir como se estivesse no lugar de Deus. Lameque, eu só posso dizer a vocês que ele foi um assassino brutal. Interessante que ele vai então representar a linhagem de Caim, e onde nós deveríamos esperar uma mudança, mas não acontece nenhuma mudança. Ele diz claramente que matou um homem porque o feriu. E esse matar, ele mata um homem com um dos objetos cortantes que o seu filho preparou. Porque a geração de Lameque é uma geração que vai levantar a cultura na música e também no ferro e no bronze. E também na criação de gado, ou seja, vai ser uma geração que vai desafiar a Deus e mostrar para Deus que é possível ser feliz e rico sem Ele. É isto que essa geração quer provar para Deus, por ter banido Caim da sua presença, de que você pode crescer na vida, de que você pode ser alguém na vida sem Deus. Portanto, ele diz, eu feri um homem porque me pisou, e se ufana com isso quando chega a dizer, 7 vezes tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7.
Ele vai procurar então mostrar ao longo da caminhada por que usa esta expressão. O que este homem está querendo dizer com este desejo de vingança é o seguinte: Deus, eu não preciso da sua proteção, eu sei me virar sozinho. Não preciso da sua proteção, eu sei me virar sozinho. E acompanhando a narrativa bíblica dos descendentes de Lameque, podemos dizer, irmãos, que aparentemente ele estava certo. Porque a sua geração se torna uma geração importante na cultura, como acabei de colocar, no desenvolvimento da humanidade. Vejam mais uma vez aí o texto a partir do verso 19, está lá: Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Por favor. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo um instrumento cortante de bronze e de ferro. Então você percebe aí que os filhos de Lameque, eles se tornam, sim, homens ou pessoas importantes na cultura. E eles vão então provar que você pode viver e ser alguém na vida sem Deus. Ou seja, Deus, o Senhor baniu Caim da face da terra. Caim tentou construir o seu nome através do filho Enoque, ao tentar construir para si uma cidade. Ele não foi longe, mas nós vamos mostrar que nós podemos ir muito mais além do que o Senhor possa imaginar. Ou seja, nós não precisamos da sua proteção, nós podemos nos virar sozinhos. Este é o pensamento deste homem. Esse é o homem que se levanta para desafiar o próprio Deus. Ada, a mãe de Jabal, que é o pai dos que habitam em tendas, ou seja, também se orgulha por ter um filho que vai crescer sem reconhecer Deus como o Criador, como o soberano, como aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Deus, não preciso da sua proteção, sei me arranjar sozinho. Ou seja, a minha família criou um nome, e este nome não vai ser tirado da face da terra em hipótese alguma. Por isso que ele vai se achar uma pessoa importante e forte diante de Deus, a desafiar qualquer humano diante dele, porque com certeza ele vai se lançar contra qualquer ser humano, vai matá-lo, porque ele se vê como uma pessoa muito forte, uma pessoa muito poderosa. Deus não precisa da sua proteção. É uma futilidade a pessoa pensar dessa forma. É um erro a pessoa querer seguir a sua vida, seguir a sua caminhada longe de Deus. Mas ainda, há uma segunda coisa que nos chama a atenção nesse homem chamado Lameque, é que ele afirma também o seguinte: além de dizer Deus, eu não preciso da sua proteção, eu sei me arranjar sozinho, também ele quer dizer, Deus, não preciso da sua lei, vale o que eu disser. Observe que então que Lameque, ele se levanta para afrontar a lei de Deus. Ou seja, a sua lei não me serve para nada. O que vai dizer, vai valer a partir de agora, vai ser o que eu estabelecer, vai ser a minha lei. Ou seja, eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me pisou. Ele vai contrariar a lei, que diz o seguinte, que você tinha que pagar na mesma proporção, ou seja, olho por olho, dente por dente, pedacinho por pedacinho. Mas não, se alguém o feriu, ferimento por ferimento. Alguém o fere, ele vai retribuir com morte. Alguém pisa em seu pé, ele vai também ferir aquela pessoa.
Ou seja, Deus, eu não preciso da sua lei, vale o que eu disser. Lameque foi o primeiro a introduzir a bigamia na face da terra, tomando para si 2 mulheres. Aí quando você não entende lá por que Abraão, esposo de Sara ou Sarai, depois também coabitou com Agar, e assim por diante, quem introduziu isto na face da terra foi Lameque, contrariando assim então a lei de Deus, de um casamento monogâmico, onde institui assim então a bigamia. Olha, você pode viver, você pode ter mais de uma mulher. Esta é o que passa a valer agora, é a lei de Lameque. Infelizmente, irmãos, esta lei de Lameque se alastrou pela face da terra, de um homem ter mais de uma mulher e achar que isto é natural. Não é o fato da pessoa poder ter condições de sustentar, mas que ao fazer isto está indo contra a lei de Deus, ou seja, aceitando assim então a instituição da lei de Lameque, que foi o primeiro homem a tomar para si então 2 mulheres, contrariando a lei de Deus. Deus, eu não preciso da sua lei, vale o que eu disser. Pisou em mim, eu mato. Olhou para mim de cara feia, eu mato. Mas que é o que nós estamos vivendo hoje. Você sai por aí pela rua e de repente você esbarra em alguém, até na condução, você tem que pedir desculpas. Se a pessoa pisa em seu pé, ou então te dá um empurrão, você tem que pedir desculpas. Porque senão pode surgir uma briga, uma discussão qualquer, e se a pessoa estiver armada, complica tudo. É a lei do valentão. Está me olhando. O que você viu em mim? Qual o problema? E aí você, como não gosta de briga com ninguém, não gosta de briga, você fica tranquilo, não deixa disso, eu vou para casa. São os Lameques da vida tentando se exaltar. Deus, eu não preciso da sua lei, vale o que eu disser. Ou seja, vale o que eu determinar. Para ele, sua vingança não teria limite, seria 70 vezes 7. 70 vezes 7. Se com relação a Caim, que para Caim, para Lameque, ele foi até um pouco mais fraco, que Deus, pelo que Caim fez, matou o próprio irmão, e Deus resolveu então poupar-lhe a vida. Isso então vai acontecer 7 vezes. Então diz ele, já que comigo tem que ser o contrário, tem que ser 70 vezes 7. Mas quando nos voltamos para o Novo Testamento, encontramos as orientações do Senhor Jesus sobre o perdão. Na fala de Pedro, quando em Mateus 18, versos 21 e 22, diz Pedro, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro conhecia a lei. Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus aqui traz à memória, à lembrança, esta passagem de Lameque. Olha, Pedro, você não pode deixar se levar pelo pensamento de Lameque. O perdão, Pedro, não tem limite. Então se o perdão não tem limite, também a vingança não tem limite. Não, Pedro, não é por aí. Que para Lameque, ele poderia se vingar assim até o fim da sua vida. Mas não é isto que Deus requer dele. Portanto, eu vejo que essa vingança de Lameque seria uma vingança sem sentido.
sem nenhum propósito, porque se levanta contra Deus, porque contraria a lei de Deus, porque passa a criar suas próprias normas, as suas próprias leis, e se esquece de Deus e pensa que é possível ser alguém neste mundo sem a presença de Deus. Este é o ensinamento que o mundo está pregando, está ensinando hoje em dia. Você pode ser feliz sem Deus. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. A pessoa pode ser feliz por alguns momentos, mas viver toda a sua vida feliz sem Deus é impossível. Não tem como. Não tem como uma pessoa ser feliz neste mundo sem Deus. Lameque desafia a lei de Deus. Eu quero ver se esse Deus é poderoso realmente para fazer alguma coisa contra a minha vida. Porque se ele fosse tão poderoso, teria feito alguma coisa contra Caim, que se levantou contra Abel. Portanto, olhando a história de Lameque, na sequência da história, então, de Caim, dar a entender que a semente da mulher não teria mais nenhum sentido de prosseguir com a morte de Abel. Mas o que nos chama a atenção em tudo isto é a forma como o próprio Deus conduz a história. O verso 25 de Gênesis 4 e o verso 26 dizem o seguinte: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui nós encontramos a continuidade da semente da mulher. Deus não permite que o seu plano seja furado ou caia praticamente no esquecimento. Deus não permite que ninguém venha impedir o agir do seu propósito na história. O inimigo até pode tentar, como tem tentado muitas vezes. Mas o próprio Deus se vale da história para que a mesma tenha a sua continuidade através de Sete, de Enos, que começam assim então a invocar o nome do Senhor. Para mostrar para Lameque que não é a sua geração que será a geração abençoada, que nenhuma geração longe de Deus será alguém nesta vida, não. Mas aquela geração que começa assim a invocar o nome do Senhor, esta geração sim será a geração abençoada por Deus. Meus irmãos, não podemos permitir que a cultura de Lameque tome o lugar da cultura do povo de Deus. Não podemos permitir. Sim, mas reconhecemos a contribuição que estes homens deram para a cultura com relação à música, com relação ao bronze, com relação ao ferro. Mas em tudo isso nós percebemos a mão de Deus permitindo que isto viesse a acontecer. Pois se ele quisesse, por alguns instantes sequer, teria-se então exterminado da face da terra Caim completamente. E morrendo Caim, nós também não teríamos a história de Lameque, de forma alguma. Lameque, que faz parte da geração, então, de Adão, a quinta geração de Adão, Caim, a sexta geração,
Adão, assim, então, a sétima ou a primeira geração de frente para trás, ou seja, Deus resolve, assim, então, dar sequência ao seu projeto de vida. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu é que a retribuirei. Não é Lameque que vai retribuir vingança. Não é Lameque que vai dizer o que é vingança e o que você pode fazer, mas quem disse isto, quem diz isto é o próprio Deus. A mim pertence a vingança. Nós temos que deixar tudo nas mãos de Deus, para que este mesmo Deus venha agir conforme lhe apraz. E ainda hoje, a semente da serpente continua perseguindo a semente da mulher, matando os santos de Deus, colocando-os, encerrando-os em cadeia. Mas mesmo assim, Deus continua abençoando o seu povo. Quando você chega no Novo Testamento, você vai ver ali Estevão, o primeiro mártir. Irmãos, eu estava lendo uma história, aliás, um relato. Ele diz o seguinte, que o século 20 é o século em que você pode contar com mais cristãos mortos do que nos últimos séculos. Porque se você contar, diz a história, se você contar todos aqueles que morreram até o século XIX, já do século XX nós temos muito mais do que isso. Muito mais pessoas que já morreram por Cristo Jesus. E a semente da serpente vai continuar perseguindo a semente da mulher até tentar colocar um fim. Tentou lá na cruz do Calvário, com a morte do Senhor Jesus, onde pensou então que tudo havia chegado ao final. Jesus morre, no terceiro dia ele ressuscita. E ele prometeu que ele vai voltar. E quando ele voltar, aí sim ele vai dar um fim para sempre na semente da serpente. E a semente da mulher será então uma semente vitoriosa. Por isso, então, ele vai se vingar de uma vez por toda do seu arqui-inimigo, o diabo. A vingança não pertence a Lameque. A vingança pertence a Deus. E no tempo certo, ele vai retribuir de acordo com a sua santa e soberana vontade. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não permita que Lameque seja o referencial da sua vida, mas permita que o próprio Deus venha conduzir a sua vida conforme a sua vontade, tudo conforme lhe apraz. A futilidade da vingança de Lameque diante de Deus. Nenhum ser humano vai se prevalecer quando Deus se manifestar na pessoa do seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não se deixe conduzir pelo mal. Vença o mal com o bem. Vença o mal com demonstração de amor, com demonstração de carinho. Se alguém pisar no seu pé, não pergunte o que foi. Não discuta. Não tente partir para uma briga. Não tente se vingar. Você deixou o carro na rua, alguém passou com um prego, com uma chave, de ponta a ponta foi arranhando. Imagine. Fez assim com o meu carro, vou fazer a mesma coisa com o outro carro. Vou pagar. Quero nem saber. Vou pagar com a mesma moeda. E às vezes dá vontade de tentar retribuir da mesma forma. Mas não pode ser assim. De forma alguma.
e deixar Deus tomar conta de todo o espaço da nossa vida. É permitir que o seu Santo Espírito venha encher a nossa vida cada vez mais. Até para contarmos de 1 até 10, quando tivermos que tomar uma decisão, quem sabe, de se lançar contra alguém. Ou de falar alguma coisa. Pensar. Para não agir de forma precipitada. Lameque não é o nosso referencial. Quando chega a dizer, então, para as suas 2 mulheres, Ada e Zilá, convidando-as para que possam, então, ouvir o seu discurso. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. Deus nos ajude, para que possamos colocar sempre a nossa vida nas mãos dele e entendermos de uma vez por toda que a vingança pertence tão somente ao Senhor e no dia certo ele irá retribuir para a sua honra e para a sua glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.